Meus amores, bem-vindos. Hoje eu vim falar sobre um dos principais conselhos que a gente ouve quando o assunto é amor próprio e que eu, estudando sobre amor e comportamento há mais de 5 anos, percebi que é um dos maiores sugadores de amor próprio da vida. Me diz se você já ouviu isso. Mas quando você ficar bem com você mesma, aí sim as pessoas vão vir. E aí? Já ouviu esse conselho? Ele também pode ser proferido usando a negativa dessa frase. Enquanto você não estiver bem, você só vai atrair gente que está assim, né? Nessa mesma vibração, nessa frequência negativa. É por isso que só vem traste, que as histórias não vingam, que nada engata. Você está vibrando nesse lugar. Eu super entendo que a maioria das pessoas que aconselha a gente assim faz na maior das boas intenções, porque realmente elas querem que a gente fique bem. Mas, já começando a problematizar aqui, o que é ficar bem? É aqui que começa o nó dessa história, que boicota a gente de maneiras muito mais potentes e negativas do que você imagina. Então, se você também está atrás de um amor possível, de um amor próprio possível, e tem achado cada vez mais difícil sair desse labirinto de autojulgamento, de dúvidas, de sensação de insuficiência, esse vídeo é para você, esse canal é para você. Já se inscreve aqui, é só ativar o sininho, ativar as notificações, porque 2 vezes por semana eu tô aqui com provocações, com conteúdos, com entrevistas, para a gente ter conhecimento, espaço de troca e ferramentas, para entender que esse amor possível é muito mais possível do que a gente imagina. Hoje, sem você ter que estar bem. Por que esse conselho do quando você ficar bem, aí sim as coisas vão rolar, é o maior destruidor de amor próprio? Eu trouxe aqui uma espécie de jogo dos 7 erros dessa lógica. Primeiro, eu vejo que a gente idealiza e simplifica o que é ficar bem. Quando alguém fala que você tem que ficar bem, na cabeça da maioria das pessoas, a gente associa uma lógica de cura. Então, você tem que tratar, você tem que resolver, você tem que curar algum traço seu que está te fazendo mal. Isso significa que, nessa lógica, ficar bem é deixar de ser ansioso, deixar de ser inseguro, parar de se importar com a opinião da sua família. Da forma como a gente lida com esse conselho, é como se ele fosse assim, e se ele dissesse pra gente que a gente tem que fazer uma mudança de quem a gente é, uma mudança de como a gente sente, de como a gente se coloca no mundo, para aí sim a vida se desenrolar. E o perigoso dessa lógica é que ela faz a gente confundir essa busca pelo autoconhecimento com uma ansiedade para autocorreção. Presta atenção nisso, que quando eu virei essa chavinha, isso mudou a forma como eu lidava comigo, né? Porque assim, eu sou super da terapia, vou fazer formação de psicanálise. Eu acho que é maravilhoso a gente poder buscar cada vez mais ferramentas de autoconhecimento, buscar terapia, buscar conexão com a espiritualidade para se conhecer. E eu também acho muito válido a gente entender e perceber que tem traços nossos que a gente quer melhorar, que a gente quer desenvolver, seja da nossa personalidade, da nossa conduta. Mas se desenvolver e se conhecer não é se corrigir 100%, porque esse pensamento de se corrigir é o mesmo que faz a gente se sentir insuficiente porque não chegou lá, como se houvesse um lá para a gente chegar. Sabe, um ponto de perfeição, a faixa de chegada, pronto? Aí você chegou num lugar de leveza, plenitude, que tá tudo ótimo, as críticas não te atingem, não te abalam, seu cortisol, que é o hormônio do estresse, tá lá embaixo, você é comedido, calmo, doce na medida certa. Querer ficar bem desse jeito é ficar mal para sempre. Ah, mas tá mal? Enquanto você estiver mal, as coisas não vão acontecer. E aí? Como é que você sai desse looping de autocobrança, insuficiência e insatisfação? Eu percebo que negar ou querer consertar esse estar mal gera muito mais resistência, julgamento e estagnação. Eu falo muito aqui no YouTube, no Instagram, no podcast, que eu já estudo há alguns anos mindfulness, Kabbalah, que eu leio muito sobre meditação, sobre budismo, e todas essas linhas falam muito sobre se aceitar,
seu primeiro passo para transformar. Essa, inclusive, é uma das 9 leis do Mindfulness, tem vídeo sobre isso aqui no canal. E o que isso quer dizer? Que enquanto eu julgo esse estar mal, e aí o estar mal seja para você o que for, né? Por exemplo, para mim, às vezes está insegura, ansiosa, sem grana, atrapalhada. Quanto mais eu julgo isso, mais eu reforço esse traço. Tudo que a gente foca, expande. Essa é uma frase que Jonathan, um dos meus alunos queridos da Confraria do Amor, meu curso em comunidade, sempre repetia, e eu concordo totalmente com ele. Porque é isso, quanto mais eu resisto, mais eu tento reprimir esse traço, que é só um traço humano, um traço vulnerável, mais eu coloco luz nele. Quanto mais atento eu fico a isso, a qualquer sinal desse traço, mais eu acho que ele vai contaminar tudo, que ele é a culpa de tudo desandar. É porque eu tô inseguro que a reunião de trabalho não foi boa, que o paquera não ligou mais, que o sinal fechou, que eu deixei a caixa do ovo cair. Quer dizer, a gente vai criando profecias autorrealizáveis, porque você transforma o que é um momento de fraqueza, de deslize, de vulnerabilidade, num atestado de culpa e de estagnação da sua vida. E quanto mais você achar que ficar bem é resolver essas questões que são questões humanas, menos você vai conseguir lidar com elas, conviver com elas, sem querer transformar, resolver, deixar para trás. E aí, como você acha que as coisas estão dando errado porque você está mal, o que você vai fazer? Você vai deixar a vida em pause até você resolver essa questão? Porque né? Senão você só vai se afundar, se machucar. Olha como a gente se cobra de uma forma perversa. Eu tive um outro aluno que no meio do processo, ele falou assim, putz, sabia que eu me dei conta de que realmente eu sou muito dependente emocional, de que eu sou carente e que eu estava projetando na minha namorada coisas que não são dela. Então, até eu me curar dessa carência, não adianta. Não adianta eu procurar ela, não adianta eu sair com outras mulheres. Será que é mesmo assim? Eu falei para ele lá, falei no podcast e falo aqui de novo. Se a gente for esperar nunca mais ser nem um pouco carente, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais carente, porque você vai estar sempre sozinho, tentando resolver algo que não é resolvível. Os nossos traços de personalidade não são resolvíveis, né? Eu já falei aqui também que eu mergulhei muito no autoconhecimento ao longo desses últimos anos e achava que eu só estava fazendo bem para mim. E aí um dia, conversando com uma amiga que tinha mergulhado muito mais fundo, assim, com um cilindro de oxigênio no autoconhecimento do que eu me dei conta de, vendo nela, eu vi que eu estava fazendo a mesma coisa. Esse movimento de se curar estava fazendo ela se isolar. Porque, de repente, eram tantos retiros, tantos mantras, tantas sessões de análise, constelação, alinhamento de chakra, que sobrava pouco tempo para a vida no improviso, na imperfeição, no encontro com o outro que vai desalinhar seus chakras, que também vai estar com os chakras desalinhados. Tem uma outra entrevista aqui no canal que vale muito a pena ver, que é com a Desirê Cassado, sobre autocuidado, e ela fala que o movimento do autocuidado é um movimento pendular, que quando a gente está mal, a gente quer isso, ficar para dentro na conchinha até se resolver. E cuidar da gente é ir para dentro e se colocar no mundo, ir para dentro e se colocar no mundo. Não é ficar aqui preso num laboratório interno para resolver sozinho. Até porque pensa assim, ok, vamos imaginar, assim, no melhor dos cenários, você fez 88 curas cósmicas, terapia, feng shui, mudou de emprego, juntou dinheiro, comprou um apartamento, agora você tá bem. E aí, como proceder? Se você chegar lá, como é que você faz? Você se guarda, assim, numa redoma de vidro, para não se desbalancear? É tipo criança, sabe? Que vai fazer a festinha do aniversário e tá toda animada, põe aquela roupa chique pra tá linda, mas daí chega na festa e não vai brincar, pra não sujar o vestido, pra não amassar. Quer dizer, o que adianta ela se preparar pra festinha se ela não pode curtir? Nós somos essas crianças arrumadas sem curtir a festinha. Porque a verdade é que a gente não é impermeável. E pelo menos eu nem quero ser. O que significa que toda frase torta de uma amiga sua, que todo cara que você tá afim e desmarcou o jantar, todo trânsito caótico, todo problema que você errou vai mexer com você. Pode ser que um dia você acorde leve, esperançosa, faça o caderno da gratidão, dance no chuveiro, fale, ai, gente, tô bem. E aí, de repente, acontece algo que não tá no seu controle e você não vai mais estar bem. E tudo bem. Esse ter que ficar bem gera uma cobrança por uma firmeza e uma impermeabilidade que não existe.
É como se nada fosse atingir a gente e isso fosse ser tá bem. As coisas atingem a gente, isso é lindo. Assiste a entrevista da Viviane Mosé aqui no canal. Ela fala como é lindo e potente o arrebatamento do amor. E às vezes esse arrebatamento vai colocar a gente na lua, às vezes no chão. Tudo bem. A gente tem que aprender a sentir, não temer o sentir. Caso contrário, a gente vai estar sempre buscando um ficar bem, achando que ficar bem é ficar forte. E cada vez que eu acho que é ficar forte, olha o movimento. Sem perceber, eu tô me armando. E quanto mais coraças, menos encontros. Percebeu o paradoxo que você se meteu? Você rala para ficar bem, para atrair as coisas boas e acaba se isolando. Porque você tem um medo enorme de que alguém errado sugue sua energia, de que algo que está fora do seu controle te coloque para baixo. E a maioria das coisas vai colocar a gente para baixo. E por falar em sugar em energia, tem um outro ponto que é um erro e que eu queria trucar aqui, que é esse lance dessa tal atração fatal. Porque quando a gente ouve isso, de olha, você vai atrair gente que está na mesma vibração que você, se você tá mal, você vai atrair gente que também tá mal. Eu acho isso muito perigoso e muito perverso, porque isso faz a gente não acolher o tá mal. Eu acho muito perigoso a gente usar esse termo atrair quando a gente fala de relações pessoais, porque ao mesmo tempo que ele é um conceito místico, ele é super narcisista, porque é como se só dependesse de você, consciente ou inconscientemente, racional ou energeticamente, tudo diz respeito a você, meu mundo, meu umbigo, todas as pessoas que estão a seu redor estão orbitando em você. Eu sei que a lei da atração fala isso, eu já fiz algumas práticas, tem coisas da lei da atração que eu acredito, mas eu acho que tudo isso tem que ser absorvido com parcimônia, porque achar que tudo está orbitando nessa nossa rede confere a gente um controle sobre o cosmos que nós não temos. Simplesmente tem coisas que acontecem. O pneu vai furar, o cara vai cancelar, alguém vai ficar doente, a promoção não vai sair. E nem tudo é sobre a gente. Mas aceitar o incontrolável e o imponderável parece mais assustador do que ter um pseudo-controle em se culpar, né? Afinal de contas, se você ficar bem, aí tudo vai rolar. Então depende de você, tá nas suas mãos. Olha como esse autoconhecimento e essa busca de uma transformação acaba virando essa opressão de autocorreção. É uma autoopressão. Essa opressão do sentir o que você sente e a pressão de fazer você ficar bem faz com que a gente acredite que a culpa e a responsabilidade são todas nossas. Então, não só você acha que você tem muito mais poder e controle do que você tem, como você se cobra por resolver esse nó sozinho, descobrir o caminho de ficar bem sozinho. Será que essa é a única ou melhor saída? Eu acho que não. Você precisa poder pedir ajuda, precisa poder estar no mundo. E não, você não vai contaminar suas amigas felizes se você chegar cabisbaixo e precisar desabafar num jantar. Você não vai sair só com jeito de podre, porque você está passando por um momento difícil na sua família. Pensa na sua vida e relembra como alguns relacionamentos foram transformadores para você. Você não estava bem e foi viajar com uma turma e desanuviou. Você não estava bem e pediu um colo que te acolheu. Você não estava bem, falou com alguém que também não estava bem e vocês perceberam que vocês podiam continuar não estando bem, mas estando acompanhados. Vocês não estavam sozinhos. E isso já foi transformador. Relacionamentos são muito potentes. Eles ajudam a gente a ficar bem ou a ficar bem não estando tudo bem. A acolher essa dor sem querer fazer ela passar. Entender que a gente não vai ser sugado por ela. Amigos, famílias, pessoas que a gente ama ajudam com conselhos, com exemplos, com histórias similares, com histórias inspiradoras. Isso acontecia muito entre os alunos da Confraria do Amor e era lindo, porque eram pessoas que estavam abrindo o coração, abrindo momentos que elas não estavam bem e se inspirando, se ajudando, se distraindo. Essas pessoas te ajudam a levar a sua dor para passear. Você não vai gorar a sua vida, você não vai contaminar o mundo. Leva ela, tá tudo bem. Qual é o estar bem que me faz bem? Porque depois de dividir esses 7 erros, eu queria dividir que busca é essa de estar bem que me faz bem e que torna o amor próprio possível para mim e espero que para você também. Para mim, estar bem com você não é estar vibrando positivo o tempo todo. Estar bem é estar em paz, com não estar em paz de vez em quando, sem achar que isso é estar vibrando negativo. Para mim, vibrar negativo é se culpar, se criticar, se corrigir o tempo todo.
E não ficar triste, ansiosa, descompensada de vez em quando. Todo mundo tem oscilações de humor. Estar bem com você é aceitar essas oscilações de humor. É aceitar os dias tristes, os rompantes, os descontroles. Entender que eles vão passar. É se conhecer para entender quais são seus gatilhos. O que gera essas emoções que são mais incômodas e quais são formas gostosas de acolher elas. Seja um cinema, um vinho, um telefonema com uma amiga querida, dormir mais cedo, dormir mais tarde. Cada um vai descobrir os seus. É olhar para si e se perceber, não se corrigir. O Renato Nogueira, filósofo, tem entrevista dele aqui no canal também, tem um conceito lindo que é o da autointimidade. Eu acho que para a gente ter amor próprio, a gente precisa de autointimidade, não precisa ficar bem. Esse é um recurso potente, porque é se perceber sem se julgar. E encontrando o que o Rossandro Klinger fala que é a nossa caixinha de primeiros socorros emocionais. Essas ferramentas que vão dar conta desses dias de dor, de desamparo, de coração apertado. Ficar bem é começar a olhar para si mesmo e gostar de você mesmo estando em processo. É se aceitar do jeito que você é. E entender que às vezes o que faz bem para sua amiga, que te dá um monte de conselho cheio de boas intenções, não vai fazer bem para você. E tudo bem, não tem ninguém melhor ou pior por isso. Autointimidade é se levar para sair, é se colocar na cama, é conviver consigo mesmo nos dias bons e ruins. A gente faz isso com os paqueras, com quem a gente está apaixonado e não faz com a gente mesmo. Por quê? Ficar bem é se permitir sentir, sem achar que essas sensações menos nobres ou mais incômodas vão contaminar a sua vida toda, vão emanar esse campo negativo. Não é. É ter momentos tristes e não se considerar uma pessoa triste. É estar assim. E não achar que esse estar assim vai determinar o seu ser, o seu destino. Olha, vai ter sempre alguém que vai te contar uma história de uma amiga ou de um amigo que só encontrou o grande amor depois que mudou de emprego, que foi trabalhar numa ONG, que virou vegano, que muda no interior, que curou a criança ferida. E eu acho essa jornada dessa pessoa linda. Essa é uma história linda e possível. Mas eu aposto que você também tem aquela amiga que estava completamente descompensada, ansiosa, bebendo horrores. E aí conheceu aquele cara que é super legal, que hoje é marido dela, num boteco fim de noite. Estavam os dois descompensados falando bobagem. Talvez ela estivesse se sentindo bem com esse próprio descontrole. Ou talvez não, viu? Na maioria das vezes não. Ela estava ali toda bagunçada. E ainda assim, os encontros aconteceram. Algo bom aconteceu. Isso pode ser assustador, mas é o mais bonito. Não depende só da gente. E apesar de assustador, isso torna o amor muito mais possível. Por quem a gente é hoje, pela nossa casa hoje, pelos nossos amigos hoje. Tá tudo bem, mesmo que caótico.